mas não foram os lugares que mais chamou a atenção dele. Na verdade, os dois lugares mais importantes pro Darwin chegar nas ideias sobre evolução foi, número 1, o Chile. Agora, por quê? Imagina que um cara que foi criado desde criança para ser padre. Gente, ele era criacionista fixista até a raiz do cabelo. Como é que um cara desse jeito se torna o maior evolucionista de todos os tempos? Um dos grandes obstáculos para você acreditar na evolução é exatamente o tempo da Terra, né? Você, por exemplo, pega lá uma interpretação literal da Bíblia. Galera moçada, no século XIX, na época lá do Darwin, um bispo inglês, começou a pegar Adão e Eva viveram tantos anos, os filhos de Adão e Eva viveram tantos anos, os netos de Adão e Eva viveram tantos anos, e foi somando as idades e calculou que a Terra tinha, no máximo, 6 mil anos de idade. Sinto muito, moçada. Não teria como você ter toda essa diversidade de vida no planeta através do processo evolutivo se a Terra fosse tão jovem assim. E o Darwin acreditava nisso. Entretanto, quando ele estava lá no navio, ele foi ler o livro de um geólogo chamado lá de Lyell. Lyell era o ídolo do Darwin, por assim dizer. E, cara, a ideia do Lyell sobre a idade da Terra era bem diferente. Talvez o Lyell fosse o maior geólogo do tempo dele. E ele defendia que a Terra ela era muito mais velha do que 6 mil anos. Que a Terra tinha milhões de anos. Ei, ele errou feio, né? Que a Terra não tem milhões, ela tem bilhões de anos. Mas milhões de anos. Já dá pra você imaginar a diversidade da vida como resultado da evolução na Terra velha desse jeito. Qual foi o argumento do Lyell para dizer que a Terra era tão velha? O relevo. Ele argumentava que a formação do relevo acontecia devido a episódios de catástrofes, como, por exemplo, terremotos. Tinha lá um terremoto, e aí a Terra que era plana se eleva e começa a uma montanha. Só que nesse terremoto, a Terra se eleva 5 a 10 centímetros. Outro terremoto, mais 5 mais 10 centímetros. Outro terremoto, mais 5 mais 10 centímetros. E ao longo de vários terremotos, tinha uma montanha com milhares de metros de altura. Acontece, moçada, que grandes terremotos, eles são raros. Acontece um terremoto muito, muito grande desses, né? A cada talvez algumas poucas centenas de anos. O que quer dizer que, depois de fazer as contas, se você tem que, a cada terremoto, uma montanha cresce 5 centímetros, e um terremoto acontece a cada 100 anos, pra você ter um Monte Everest com 8 mil metros de altura, ora, cara, você vai ter que ter lá muito e muito tempo, a Terra tem que ser muito, muito velha. Né? Então, nesse caso, o Lyell calculava a idade da Terra em milhões e milhões de anos, argumentando que a cada terremoto cresce 1 centímetro, 2. Então, grande terremoto a cada 100, 200 anos. Daqui que de 1 em 1 centímetro chegasse a 8 mil metros, só se a Terra fosse muito velha. O Darwin lê isso, vai lá, não aceita muito, ele muito religioso, muito ligado a ideias bíblicas, mas ele estava no Chile, quando ele presenciou um dos maiores terremotos já registrados na história lá da humanidade. Né? Ele teve a sorte de, além de sobreviver ao terremoto, antes do terremoto, ele mediu uma montanha. Depois do terremoto, ele mediu a montanha de novo. E ele viu que a montanha tinha crescido. Ou seja, ele viu com os próprios olhos o que Lyell contava. Antes do terremoto, a altura da montanha era tanto, depois do terremoto ele voltou e a montanha tinha crescido um pouquinho. Ele começa a pensar, opa, será que o Lyell tá certo? Será que a Terra ela é tão velha assim? Será que a Terra ela é mais velha do que, por exemplo, lá, os estudiosos da Bíblia eles vão sugerir? E ele vai lá e começa a trabalhar com essa ideia na cabeça dele. Outro lugar, moçada, crucial para as ideias do Darwin foram as Ilhas Galápagos. As Ilhas Galápagos, moçada, são um arquipélago que hoje em dia pertence ao Equador. Várias ilhas, super distantes uma da outra e super distantes do continente. O que mais chama a atenção, moçada, do Darwin é que em cada uma das ilhas você tinha uma fauna e uma flora completamente peculiar. O próprio nome Galápago vem lá do espanhol e descreve um tipo de tartaruga gigante terrestre que só existe lá nas Ilhas Galápagos. Em todo o mundo, só existem tartarugas gigantes marinhas. No lugar do mundo com tartarugas gigantes terrestres, as Ilhas Galápagos, um detalhe, tem uma tartaruga, uma espécie diferente em cada ilha. É tão assim que os nativos das Ilhas Galápagos, eles olham pro casco da tartaruga e sabem de que ilha a tartaruga veio. Para cada ilha é uma tartaruga diferente. Lá vai mostrar o Darwin questionar os desígnios divinos, né? Lá vai ele questionar Deus. Por que Deus fez isso? No mundo inteiro tem uma tartaruga gigante marinha, nenhuma terrestre. E aqui tem várias tartarugas gigantes terrestres, uma em cada ilha. Será que a tartaruga marinha original, ela não se instalou nessas ilhas e ela foi se modificando, se adaptando à condição das ilhas e surgiu uma espécie em cada ilha? Olha que ele começou a admitir a possibilidade das espécies mudarem, da tartaruga original chegar, se espalhar e formar uma tartaruga nova em cada uma das ilhas. Mas não foi nem a tartaruga que mais chamou a atenção do Darwin, não. Foi um tipo de ave chamada de tentilhão, um pássaro. Em todo o continente americano, você tem uma espécie de tentilhão. Nas Ilhas Galápagos, tem várias, uma em cada ilha. De novo, lá vai Darwin questionar Deus. Por que Deus fez isso? Em todo o continente americano tem um tentilhão. Aqui tem vários, um em cada ilha. Será que o tentilhão do continente não chegou nas ilhas, se espalhou e virou uma espécie nova em cada uma das ilhas? Ele, moçada, começou a pensar na possibilidade do tentilhão do continente mudar e originar várias espécies em cada ilha. E ele falou em anota, em cada ilha, o tamanho do bico do tentilhão e a comida que tinha na ilha. O tamanho do bico do tentilhão e a comida que tinha na ilha. Ele anota, moçada, mas não leva muito a sério. E bola pra frente na viagem. Darwin termina a viagem em 1836 e quando ele volta, moçada, pra Inglaterra, maduro, experiente, viajado, né, enfrenta a família, não vou ser padre, foda-se, eu quero ser geólogo. Ele vai lá, moçada, começa a construir uma carreira muito bacana como geólogo. Ele tinha passado 5 anos viajando, coletando muitos dados, e ele vai agora organizar os dados que ele coletou na viagem, né, e vai começar a divulgar uma série de trabalhos científicos. Enquanto ele estava, moçada, organizando os dados que ele coletou na viagem, chegou na mão dele o livro de um cara que mudou para sempre a visão do Darwin e, por tabela, o mundo da biologia. Thomas Malthus escreve um livro chamado Princípios de População. Talvez alguém lembre do Malthus, das aulas de geografia, história, sociologia, sei lá que porra de matéria é essa. Mas o Malthus, gente, ele é um cara extremamente pessimista. Ele dizia que o destino da humanidade sempre era passar fome. E ele usava explicações pseudo-matemáticas para isso, né? Pseudo-matemáticas porque ele baseava na matemática, mas não necessariamente isso é correto. Ele argumentava que o problema é que a produção de alimento no planeta crescia em progressão aritmética, enquanto que as populações cresciam em progressão geométrica. O resultado, sempre ia ter mais gente do que comida. Sempre ia ter mais gente do que comida. Sempre ia ter mais gente do que comida. Uma vez, moçada, que ele vai lá e lê isso, ele organizando os dados dele, ele com o tempo começa a ter uma ideia, como explica, o lance lá dos tentilhões, do bico dos tentilhões, lá nas Ilhas Galápagos. Ele vai lá e imagina que originalmente o tentilhão do continente tinha bico longo, bico médio e bico fino. Só que ele chega, moçada, numa ilha onde o único alimento disponível para os tentilhões são vermes. Só que não tem vermes para todo mundo. Opa, isso aí não é a ideia do Darwin, isso é Thomas Malthus martelando na cabeça dele. Não tem comida para todo mundo. E já que não tem verme para todo mundo, vai haver uma briga pelos vermes. Quem tem bico fino e bico médio não consegue capturar os vermes direito. Quem tem um bico mais longo vai conseguir, moçada, capturar mais vermes, comer mais e ter mais filhotes de bico longo. O que quer dizer que chega uma hora que na ilha onde tem vermes para comer, começa a predominar as aves de bico longo. Ele imagina que o tentilhão original apresenta lá bico que pode ser fino, médio e grosso. E ele chega numa ilha onde só tem nozes para comer.
mas não tem nozes pra todo mundo. Essa ideia não é a ideia original de Darwin, é Thomas Malthus martelando na cabeça dele, sempre vai faltar comida. Então vai ter uma briga pelas nozes. Quem tem um bico fino e o bico médio, não consegue quebrar as nozes pra comer castanha. Quem tem um bico curto e grosso, come mais nozes, se alimenta melhor, tem mais filhos de bico curto e grosso, até que chega uma hora que na ilha das nozes só vai ter aves de bico curto e grosso. Lá vai ele, moçada, tem a ideia de seleção natural. Uma vez moçada que ele tem essa ideia, ele logo quer escrever um artigo, tipo moçada, 1 ou 2 páginas pra publicar numa revista científica. Só que ele era super perfeccionista e ele começou a querer cada vez mais embasamento pra ideia dele. O que era pra ser um artigo de 1 ou 2 páginas foi crescendo, crescendo, crescendo. Caramba, virou um livro. Você tem gente lá que em 1848, mais ou menos, o livro dele estava pronto. Só que ele só publica o livro em 1859, 11 anos depois. Ô, Landinho, por que ele não publicou o livro dele? Ele teve medo. Teve medo de quê? 2 coisas. Número 1, as ideias moçadas de Darwin batiam de cara com as ideias da igreja. Pô, tô falando do século XIX, não tinha mais Inquisição, o medo dele não era ir pra fogueira ou alguma coisa do gênero. Mas a sociedade vitoriana, a Inglaterra do século XIX, era extremamente conservadora. E as ideias de Darwin batiam de cara com as ideias da igreja. Afinal de contas, né? Segundo a igreja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se Deus é divino e o homem é a imagem de Deus, o homem é divino. E Darwin dizia, não, o homem é apenas uma espécie qualquer. O homem é apenas mais uma espécie de natureza. Inclusive, o homem tem um parentesco com o macaco. O que, aliás, moçada, era muito pesado até hoje em dia, né? Pra algumas pessoas aceitarem isso. Imagine, sei lá, 150 anos atrás, 200 anos atrás, né? Notem que o Darwin nunca disse que o homem veio do macaco, né? Mas o homem e o macaco compartilham de um ancestral comum. Então, com receio da reação da sociedade, da igreja, as ideias dele, ele ficou com medo de publicar. Motivo número 2, pelo qual ele não quis publicar o livro dele. Ele nunca tinha escrito uma linha sobre biologia na vida dele. Ele naquela época já era super conhecido como geólogo, mas não como biólogo. O primeiro trabalho sobre biologia do Darwin já foi falar sobre seleção natural. Daí também ficou com medo da reação dos colegas cientistas. Como que alguém dissesse assim, ô Darwin, quem é você? Pra querer revolucionar a biologia desse jeito? Nem biólogo tu é geólogo. Volta pra tuas pedras, porra, tu não sabe nada de biologia não. Ele teve medo da reação dos próprios cientistas, porque ele não era biólogo. O que é que ele faz? Abandona a geologia. Começa a publicar trabalhos na área de biologia, como quem diz assim, no dia que eu tiver coragem de publicar meu livro, ninguém vai dizer que eu sou um biólogo de primeira viagem. Ele começa a conquistar o nome dele como biólogo, pra ver se no dia que ele tivesse coragem de publicar o livro, a galera respeitasse ele. Entretanto, gente, lá vai ele e nada de publicar o livro, e nada de publicar o livro. Em 1858, o livro já estava 10 anos na gaveta, cheio de mofo lá, cheio de poeira. Ele recebe a carta de um amigo dele, um cara chamado de Alfred Russel Wallace. Resumidamente, a carta do Wallace era assim, oi Darwin, tudo bem? Como é que estão as coisas? Como é que vai a família? Vai tudo bem? Olha que coisa bacana que eu descobri, que é um negócio que eu chamo de seleção natural. Um amigo dele, moçada, que morava na Malásia, do outro lado do mundo, descobriu a mesma coisa que ele descobriu. Claro que não foi coincidência. O Wallace e Darwin se correspondiam muito, e o Darwin, de vez em quando, soltava umas dicas sobre seleção natural, e o Wallace, muito sagaz, muito esperto, ele foi lá e pegou a ideia, e aí foi lá e deduziu as mesmas coisas que o Darwin deduziu. O Darwin responde a carta, ô Wallace, não apenas eu já tinha descoberto isso há um tempo atrás, como eu tenho um livro pronto a respeito desse assunto. E aí o Wallace começou a botar pressão. Se tu não publicar o livro, eu publico. E aí, claro, né, moçada, se o Wallace publicasse, o Wallace teria a primazia da descoberta, e hoje em dia o Landinho estaria dando aula, falando sobre, sei lá, o Wallacismo, ou coisa do gênero. Nesse caso, moçada, o Darwin, impressionado pelo Wallace, publica o livro em 1859, e como a moçada fala, o resto é história, né? Pra sempre, toda a história da biologia. E da humanidade foi, moçada, afetado pelas ideias de Darwin. Se você estuda, por exemplo, literatura, a literatura do final do século XIX, o movimento literário do realismo, pega lá o livro de literatura, dentre das influências, o darwinismo é um dos principais. Especialmente uma corrente, né, do realismo, que é o naturalismo, que é darwinismo puro, nesse aspecto lá. Né? Inclusive, você pega lá Machado de Assis, né? Talvez o maior expoente lá do realismo aqui na literatura brasileira, né? Tem um livro dele que é Quincas Borba, que ele conta uma história sobre 2 tribos brigando por um campo de batatas. Uma tribo tecnologicamente mais avançada e outra tribo, moçada, menos avançada, tecnologicamente inferior. E ele dá a ideia, moçada, de que aquela tribo tecnologicamente mais avançada tinha um direito natural, tinha um direito moral de ficar com um campo de batatas. Daí ele põe uma expressão, ao vencedor as batatas, que é considerado talvez a maior síntese das ideias de Darwin em literatura brasileira, né? Falando, moçada, meio que sobre seleção natural. Né? Nesse caso lá, entre a tribo tecnologicamente mais avançada e a tribo mais fraca, a tribo mais avançada tem o direito natural de subjugar a tribo mais fraca. Né? A lei do mais forte. E aproveito para lembrar que o lance da lei do mais forte é uma deturpação das ideias de Darwin. Darwin nunca fala com lei do mais forte, isso aí a moçada interpreta do jeito que quer. Inclusive, muito do colonialismo dos europeus lá, século XIX, século XX, do imperialismo, a moçada usava desculpas biológicas, né? Nós europeus somos os fodões, nós temos o direito natural de subjugar africanos, asiáticos, etc. É a natureza. Assim como, por exemplo, na natureza o mais forte subjuga o mais fraco, os europeus mais fortes, superiores, podem subjugar outros povos. Ou seja, a galera da Europa fazia as maiores barbaridades do mundo e botava a culpa na biologia, né? Que nem Darwin diz, é a lei do mais forte. Hitler era fã de Darwin, de carteirinha. Né? Para Hitler, os alemães, os arianos, eram uma raça superior e que nem na biologia, a lei do mais forte, você tinha o direito natural de subjugar povos inferiores, de exterminar judeus, eslavos, etc. e tal. Tudo que o Hitler fazia, ele usava desculpa biológica, é a natureza, assim que funciona. E claro, uma deturpação das ideias de Darwin. Darwin não fala em lei do mais forte. Aliás, como é que Darwin, moçada, coloca as ideias dele dentro de origem das espécies por meio da seleção natural? Olha, Darwin, moçada, começa falando de variabilidade. De tanto ele estudar várias formas de vida, o Darwin percebe que os seres vivos, os indivíduos, são diferentes, mesmo dentro de uma espécie. Claro, né? À exceção dos clones de gêmeos univitelinos, mas a princípio a galera vai ser diferente dentro lá da espécie. Todas as moscas são diferentes, todos os sapos são diferentes. Alguém reclama comigo, Landinho, idiota, mosca é tudo igual. Ah, mosca é tudo igual, porque teu olho não é treinado para ver a diferença das moscas. Se você pegar sua lupa, você começar a medir o tamanho da asa, das patas, do olho, há mais diferença entre moscas do que, por exemplo, lá na espécie humana. Você não sabe que você tem, que os indivíduos são diferentes dentro de uma espécie e não há recursos naturais disponíveis para todos. Não tem comida, não tem água, não tem espaço para todo mundo. Opa, isso aqui não é uma ideia original do Darwin. Isso aí é Thomas Malthus martelando na cabeça dele com os princípios de população. Se a população cresce em PG e o alimento cresce em PA, sempre vai faltar comida, água, espaço. E nesse caso, já que não tem recursos disponíveis para todo mundo, vai haver uma disputa pelos recursos. E essa disputa pelos recursos acabou sendo descrita numa expressão clássica, a luta pela vida. A disputa, moçada, por água, comida, espaço e etc e tal. Sendo que essa luta não é nada justa, né? Porque ele parte do pressuposto que os indivíduos são diferentes. Se os indivíduos são diferentes, é porque eles não são iguais, né? Se eles não são iguais, é porque tem alguém melhor, tem alguém pior. E o resultado, na hora da disputa, uma disputa nada justa, os indivíduos que são mais bem adaptados ganham a disputa. Os indivíduos mais bem adaptados
uma vez que eles ganham a disputa, eles se alimentam melhor, eles vivem mais tempo, e uma vez que eles, moçada, vivem mais tempo, eles conseguem gerar mais descendentes. Detalhe, eles vão gerar mais descendentes igualmente bem adaptados. Sendo que os indivíduos que são menos adaptados perdem a disputa, comem menos, vivem menos tempo e geram menos descendentes menos adaptados. Com o tempo, só vão sobrar os indivíduos bem adaptados. Quem é mais bem adaptado ganha a disputa, se alimenta melhor, vive mais tempo e tem mais chance de produzir mais descendentes igualmente bem adaptados. Como eu estava falando, evolução não é a lei do mais forte, é a lei do mais adaptado. Se você tivesse lá, né, que a seleção natural favorecesse sempre o cara mais forte, dinossauros nunca teriam desaparecido. Nunca houve criaturas fisicamente tão fortes quanto eles. Não é força, né? É força, velocidade, inteligência. Mas, gente, deixa eu colocar tudo isso em evolução, em biologia. Adaptação quer dizer sucesso reprodutivo. Sucesso reprodutivo, moçada, é sucesso na vida. É você viver mais, se alimentar melhor e gerar mais filhos que também vão sobreviver para gerar mais netos, né? Porque também não adianta nada você ter 100 filhos se 101 morrerem. Eu quero que seus filhos sobrevivam. Por isso que a gente fala que adaptação não é a lei mais forte. É sucesso reprodutivo. Viver mais, se alimentar melhor, conseguir resistir aos predadores, ganhar dos inimigos naturais, invadir novos hábitats e, principalmente, gerar o máximo de descendentes possível que vão sobreviver. Né, que vão te dar netos, que vão sobreviver para te dar bisnetos. Adaptação não é força, velocidade, inteligência. Sucesso reprodutivo. E sucesso reprodutivo é sucesso na vida. Quando você vai lá, moçada, e coloca a visão de Lamarck a respeito lá da evolução. As girafas originalmente tinham um pescoço pequenininho. Você quer minha girafa? Linda minha girafa. E só tinha comida no alto das árvores. De tanta girafa esticar o pescoço da girafa cresce, lei dos desuso, ela já vai ter filhotes de pescoço grande. Sendo moçada, nesse caso lá, essa ideia foi descartada. Como é, moçada, que Darwin vai falar? Darwin parte do pressuposto. Variabilidade. Que você já tem girafas diferentes. Então você tem lá girafas de pescoço curto, de pescoço médio e de pescoço longo. Tudo bem, exagerei um pouco, né? Sendo que no lugar onde só tinha comida, no alto das árvores, não tinha comida para todo mundo. Então haveria uma disputa pelas comidas. Quem tem pescoço curto e médio não consegue pegar as folhas direito, come pouco, vive pouco tempo. E tem poucos filhotes de pescoço curto e médio. Quem tem um pescoção, come mais folhas, vive mais tempo, tem mais filhotes de pescoção. E chega uma hora que o pescoção se torna predominante. Duas últimas observações super importantes. Que onde você viu o nome Wallace, Alfred Russel Wallace, ele é coautor das ideias de seleção natural. Então ele descobriu as ideias de seleção natural mais ou menos na mesma época que o Darwin, e ele é considerado coautor dessas ideias. Onde você viu o nome Wallace, interprete como se o próprio Darwin estivesse falando. Né? Tipo, moçada, se fosse uma dupla, né? O Wallace é tipo o Marrone, né? Não serve pra porra nenhuma, mas o nome dele tá lá. Bruno e Marrone. Né? Nesse caso lá, Darwin e Wallace. O Wallace é o Marrone, tá lá só pra constar, só pra dizer que ele tá lá. Outro lance em relação a isso que a gente tá comentando, diz respeito ao grande problema em relação às ideias de Darwin. É que se alguém perguntasse pra Darwin, ô Darwin, por que você tem moscas diferentes? Por que você tem girafas diferentes? Darwin não sabe explicar. A grande falha de Darwin é que Darwin não soube explicar a origem da variabilidade. Por que, moçada, você tinha lá moscas diferentes e girafas de pescoço diferente e coisas do gênero? Inclusive, por que Darwin não sabe explicar? Porque na época do Darwin, ninguém sabia, né? Darwin, moçada, publica o livro dele em 1859. Somente em 1866, Mendel vai descrever a genética. Sendo que, não sei se alguém lembra, que o Mendel foi um cara completamente ignorado no tempo dele, nem a mãe dele lembrava direito quem ele era. De maneira, moçada, que o Mendel morre, desconhecida, a genética desconhecida. Só em 1900 que os trabalhos do Mendel são redescobertos e a genética começa de valendo. De modo, moçada, lá, que Darwin também já tinha morrido. Ou seja, Darwin não entendia nada sobre genética. Na época do Darwin, ninguém entendia. A genética só começa de verdade nos anos 1900. Daí ele não sabe explicar a origem da variabilidade, porque não se conhecia genética no tempo de Darwin. Claro que ele acreditava na hereditariedade, claro que ele acreditava que se uma girafa tivesse um pescoção, o filhote ia nascer com um pescoção, e aí vai. Só que ele não sabe explicar como é que isso acontece. Inclusive, ele chega a utilizar argumentos lamarquistas. Opa, essa ideia é interessante, né? Darwin não era inimigo de Darwin. Ele usa ideias lamarquistas, como, por exemplo, uso e desuso. E herança dos caracteres adquiridos para poder falar de hereditariedade. Para poder explicar hereditariedade. Ou seja, chega uma hora que o Darwin, moçada, não tem como explicar fenômenos de hereditariedade, o surgimento de novas características. Então, mais uma vez, nos trabalhos de Darwin, ele usa argumentos lamarquistas. Uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos. Mas, gente, para explicar hereditariedade, para Darwin, é muito claro. Hereditariedade, ele usava ideias lamarquistas, mas a evolução para ele era a seleção natural. Da grande falha dele, não consegue explicar a origem da variabilidade naquela época. Ninguém conhecia genética naquela época. Ele usa ideias lamarquistas para explicar hereditariedade, mas para ele a evolução é seleção natural. Como eu estava comentando, em 1900, as ideias de genética começam a ser descobertas, mutações, etc e tal, e por volta de 1950, o darwinismo ele é aperfeiçoado com o nome de neodarwinismo. Teoria sintética da evolução. Cuidado, cuidado, tá, gente? O neodarwinismo não nega Darwin. O neodarwinismo complementa Darwin. Ele vai explicar o que Darwin nunca soube explicar. Ele explica a origem da variabilidade através da genética, né? Então, o que Darwin não sabia explicar. Por que um belo dia nasce uma girafa do pescoção? Por que um belo dia nasce uma mosca com um olho de cor diferente? Aí o Darwin não sabia. Né? Em 1900 a genética começa, em 1950 o neodarwinismo soma as ideias de Darwin às ideias de genética. De maneira que o neodarwinismo ele vai falar de evolução como sendo variabilidade genética, principalmente devido a dois fatores, mutação e recombinação gênica. E sobre isso, moçada, nós vamos ter a seleção natural trabalhando. Ou seja, olha a diferença entre o neodarwinismo e o darwinismo. O neodarwinismo, ele acrescenta um detalhe, né? Para Darwin é variabilidade e seleção natural. Para o neodarwinismo é variabilidade genética e seleção natural.